O Êxodo. Deus liberta o seu povo e destrói os falsos deuses. O Êxodo não é apenas uma história antiga, não é apenas um relato religioso para crianças. O Êxodo é um confronto direto entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses do mundo. De um lado está o Deus Santo, soberano e redentor. Do outro lado estão os ídolos, os sistemas religiosos e os homens orgulhosos que se levantam contra ele. O Êxodo é a história de libertação do povo de Deus, mas também é a história do juízo de Deus contra a falsa religião. Ali Deus não debate com os ídolos, ele os destrói. Ali Deus não negocia com o faraó, ele o humilha. E a grande pergunta que surge desde o início da narrativa é a pergunta que ecoa até hoje. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Foi o que Faraó disse em Êxodo 5:2. Essa pergunta continua sendo feita hoje por muitos, pelos falsos sistemas religiosos, pelos falsos profetas, pelas seitas, pelos líderes que dizem receber revelações, pelos homens que colocam tradições acima da palavra. Mas o Êxodo responde essa pergunta com poder, juízo e redenção. O contexto histórico do Êxodo. Depois da morte de José, o povo de Israel começou a crescer no Egito. Um novo faraó se levantou, ele não conhecia José. Ele viu Israel como uma ameaça política. Então decidiu oprimir o povo de Deus. Eles foram escravizados, humilhados, explorados, perseguidos. E quando o povo começou a crescer ainda mais, Faraó ordenou algo terrível: a morte dos meninos hebreus. Aqui vemos algo que a Bíblia mostra repetidamente. O mundo sempre tenta destruir o povo de Deus. A perseguição não começou hoje. Ela já estava acontecendo no Egito. Deus levanta o libertador. No meio dessa opressão nasce Moisés. Deus preserva a vida daquele bebê. Ele cresce dentro da casa de Faraó. Que ironia divina! O homem que destruiu o Império Egípcio foi criado dentro do palácio do próprio Faraó. Anos depois, Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Ali Deus revela seu nome: Eu sou o que sou. Aqui está uma verdade profunda da teologia reformada. Deus não depende de nada. Ele é autoexistente, eterno, soberano, independente da criação. Enquanto os deuses do Egito eram fabricados, adorados por medo, sustentados por mitos. O Deus da Bíblia não precisa ser sustentado por ninguém. Ele sustenta tudo. O grande confronto, Deus versus os deuses do Egito. O Êxodo não é apenas libertação, é guerra espiritual. Cada praga foi um ataque direto contra os deuses do Egito. Por exemplo, o Nilo era considerado sagrado. O sol era adorado como divindade. Animais eram venerados como deuses. Então Deus envia pragas. Ele transforma o Nilo em sangue, ele envia trevas, ele destrói plantações, ele invade o país com pragas. Isso não foi apenas punição, foi exposição da mentira religiosa do Egito. Deus estava dizendo: seus deuses não existem. E o mesmo acontece hoje. Sistemas religiosos criam revelações, tradições, hierarquias humanas, experiências místicas, mas quando a palavra de Deus é pregada, esses sistemas começam a cair, porque a verdade destrói a mentira. Faraó, coração endurecido. Uma das verdades mais fortes do Êxodo é o endurecimento do coração de Faraó. Faraó viu milagres, sinais, juízo divino, e mesmo assim não se arrependeu. Isso revela algo profundo sobre a natureza humana. O problema do homem não é falta de evidência. O problema do homem é um coração pecador, como ensina Romanos. Não há quem busque a Deus. O homem ama o poder, o controle, o pecado, a religião que ele pode manipular. Por isso muitos preferem sistemas religiosos controlados por homens, porque nesses sistemas o homem ainda pensa que tem poder, mas no Evangelho verdadeiro, Deus é soberano. A Páscoa, o Cordeiro que salva. Chegamos ao momento mais importante do Êxodo, a Páscoa. Deus ordena que cada família sacrifique um cordeiro. O sangue deveria ser colocado nas portas. Quando o juízo passasse pelo Egito, aconteceria algo simples. Onde houvesse sangue, vida. Onde não houvesse sangue, morte. Essa é uma das imagens mais claras do Evangelho em todo o Antigo Testamento. O Cordeiro aponta para Jesus Cristo, como diz 1 Coríntios.
Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O sangue do Cordeiro no Êxodo salvou temporariamente, mas o sangue de Cristo salva eternamente. A travessia do Mar Vermelho. Finalmente Israel sai do Egito, mas Faraó decide persegui-los. Então Deus faz algo extraordinário. Ele abre o mar, o povo passa, o exército egípcio tenta seguir e o mar se fecha. Ali Deus mostra algo que ecoa por toda a Bíblia. Quando Deus decide salvar seu povo, ninguém pode impedir. Nem impérios, reis, exércitos, religiões falsas. O Êxodo ensina 3 verdades que confrontam o mundo religioso. Primeiro, Deus não divide sua glória. Ele destruiu os deuses do Egito. Ele continua destruindo ídolos religiosos hoje. Segundo, um homem não se salva. Israel não se libertou sozinho. Deus libertou. A salvação sempre foi obra da graça. Terceiro, Deus julga os falsos sistemas. O Egito parecia poderoso, mas caiu. O mesmo acontece com qualquer sistema religioso que substitui a palavra de Deus, coloca homens como mediadores, vive de experiências e revelações. Tudo isso cairá diante da verdade do Evangelho. O Êxodo aponta para algo maior. O verdadeiro Êxodo é a salvação em Cristo. O Egito representa a escravidão do pecado. O Faraó representa o domínio de Satanás. O Cordeiro representa Cristo. E o mar aberto representa a libertação que Deus realiza soberanamente. Sem Cristo, o homem continua escravo. Com Cristo, ele é libertado. A pergunta de Faraó continua ecoando hoje. Quem é o Senhor? E a resposta do Êxodo é clara. Ele é o Deus que humilha reis, destrói ídolos, julga o pecado, salva o seu povo. Você pode pertencer a uma instituição religiosa. Você pode defender tradições. Você pode seguir líderes. Mas se você não passou pelo verdadeiro êxodo espiritual, você ainda está no Egito. Saia do Egito. Saia da escravidão do pecado. Saia dos sistemas religiosos que substituem a palavra de Deus. Olhe para o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo. Ele é o libertador maior que Moisés. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o único que pode salvar. Senhor Deus soberano, Tu és o Deus que libertou Israel do Egito e que continua libertando pecadores hoje. Abre os olhos daqueles que estão presos em sistemas religiosos falsos. Quebranta corações endurecidos como o de Faraó. Mostra a todos que somente o sangue de Cristo pode salvar. Liberta os cativos, destrói os ídolos e conduz teu povo à verdadeira liberdade no Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.